Entramos então no terceiro biociclo, o último de todos, que é o epinociclo. Nesse caso, é o biociclo que mais varia, é aquele que tem mais condições ambientais oscilantes, então também chamados de biomas terrestres. Nesse caso, chamados também de biomas mundiais, porque são aqueles que a gente vai analisar que estão distribuídos pelo mundo. Então, começamos analisando inicialmente os biomas que fazem parte do ecossistema do mundo inteiro e depois analisamos separadamente então a parte dos ecossistemas brasileiros. Então, em primeiro lugar, os biomas mundiais eles podem ser mais ou menos subdivididos na Terra de forma generalizada. Facilita para a gente entender como é que funciona. Nós sabemos que na Terra nós temos uma linha de referência, que é a linha do Equador. A partir dela, que fica aqui no meio da Terra, né, no sentido horizontal, a gente vai ter então a delimitação de temperaturas. Quanto mais distante da linha do Equador, rumando para o Polo Norte ou para o Polo Sul, mais frio. Então esse é o nosso parâmetro de referência. Então eu subdividi aqui em 5 grupos iniciais de ecossistemas mundiais que variam de acordo com a proximidade ou distância dos polos ou proximidade ou distância da linha do Equador. São os nossos 2 pontos de referência. Sendo assim, primeiro, lá em cima, na geleira, no polo, nós temos o primeiro grupo de ecossistemas, chamado então de geleiras ou permafrost, que significa gelo permanente, gelo para sempre. Então nesses lugares é gelo para sempre, porque a umidade que tem está congelada no chão. É tudo gelo, 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 neve, 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 neve. Nesse lugar, o que a gente vai ter é um clima extremamente frio e seco, porque a umidade está no chão. E é frio porque lá, como está lá no topo do polo ou lá embaixo no polo, o sol não pega em cheio. Então a gente acaba tendo o sol pegando mais de raspão, né, vamos dizer assim, e acaba esquentando menos. Nesse lugar, então, frio, seco, regiões polares. Nesses casos, nessas regiões polares, basicamente não tem plantas que se desenvolvam no meio do gelo, não tem árvore no meio do gelo. Então o que a gente vai ter? Um ecossistema que começa com a vegetação ou seres fotossintetizantes na água, que são as algas. Então todas as cadeias alimentares iniciam dentro da água e depois migram para dentro da terra. Então tu vai ter uma alguinha que é comida de repente lá por um camarãozinho, esse camarão é comido por um peixe, o peixe é comido pelo pinguim, o pinguim vai para cima da geleira, aí tem um urso que ataca ele. Então nesse caso a gente vai ter predomínio, nesse caso, de vegetação ausente e presença de seres fotossintetizantes que vão ser representados pelas algas. Se tem pouca planta, tem pouco bicho. Então, a fauna, que nesse caso é representante então de todos os bichos, vai ter peixes, vai ter krill, que é um camarão específico do polo, vai ter algumas aves, como pinguins, por exemplo, e mamíferos, é tipo morsa, foca, urso polar, é só essas coisas assim. Animais em geral grandes, de porte grande, com bastante gordura no corpo e adaptados ao clima frio. Então é um lugar pobre de biodiversidade. Essa é a geleira. O segundo ambiente que nós vamos ter, então, desce um pouquinho, rumando para o lado do Equador. A segunda parte é a primeira área onde nós já vamos ter vegetação, chamada de tundra. A tundra é, na verdade, uma vegetação muito pequena que está muito perto do polo, então chamada tundra do Ártico ou tundra polar. Essa tundra polar fica perto do polo, teria lá no hemisfério norte e no hemisfério sul, muito próximo na região da Patagônia. Nesse caso, o que acaba acontecendo é que a parte da tundra ela tem um frio e seco, dificilmente vai ter uma umidade, então é frio e seco quase o ano inteiro. E aí o inverno é muito maior que o verão. Então o inverno dura tipo 10 meses e a temperatura média desse inverno é de menos 25, menos 30 graus. E no verão a temperatura sobe, mas dura só 2 meses. Para quanto que ela sobe? Para menos 5, para 3, para 1, até 5 positivo. Mas não passa disso, ou seja, continua frio. Justamente pelo fato da gente ter 10 meses de inverno, 2 meses de verão e nesse período muito curto a temperatura não subir demais para o lado positivo, continua sempre frio e tudo congelado. Então, isso dificulta que as plantas enfiem as suas raízes no meio do gelo e possam crescer e desenvolver. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que nessa parte, a vegetação ela é muito pobre e se restringe a 2 grupos principais, que são os musgos briófitos, né? Musgo, antócero, hepático, mas musgo principalmente, por isso tem muita turfeira nessas regiões. E ainda, a gente tem a possibilidade de encontrar também a presença de algumas gramíneas, pastagem ralinha e pequena. Nesse caso, então, são as vegetações que tu tem. E ainda é possível encontrar líquens em cima de rochas. Lembrem que líquen é aquela associação de água com fogo. Sendo assim, é o que tu vai ter de vegetação, seres fotossintetizantes. E aí, se tu tem pouca vegetação, também vai ter pouco nesse lugar bicho. Então aqui
Normalmente a fauna é formada por mamíferos que sejam adaptados a esse clima muito frio. A gente ainda vai encontrar algumas aves de rapina que possam ir e voltar, migrando, por exemplo, alguns répteis e alguns anfíbios em regiões muito frias. A Noruega, por exemplo, é uma área que se encontra em zona de tundra. Então, nesses casos, a Groenlândia, a Finlândia, a Noruega, né, países de ambiente muito frio, seguidamente coberto de gelo. Então, isso é a tundra. No próximo ecossistema, nós temos o número 3, que então já vai se aproximando um pouquinho mais da linha do Equador, se afastando um pouquinho mais da linha do Polo, que é a taiga. Então a taiga, também chamada de mata ou floresta de coníferas. O que são coníferas? Cipreste, sequoias, pinheiros ou pinos, né? São plantas típicas de clima muito frio. Só que agora, como a gente está se afastando um pouquinho mais da zona polar, começa a aparecer uma estação um pouquinho mais quente e mais durável. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que o clima segue frio. Só que agora a gente começa a ter períodos de maior neve porque esquenta um pouquinho. Então, a gente ainda vai ter lá um período do ano de 8 meses, por exemplo, que é frio, e só 4 meses que é o verão. Então não tem estações do ano bem definidas. São duas, frio e quente. Então o frio é o inverno um pouco mais longo e o verão um pouco mais curto. Só que agora, as temperaturas durante o período do verão, elas chegam a 20 graus. Não é um calorão de 40 graus, mas chega a 20, 15, 18, 20, 25 e não passa muito disso. Então o que acaba acontecendo é que já começa a ter um ciclo da água maior, começa a ficar úmido, aí começa a chover, só que como esfria muito rápido, neva muito. Então nessa área, o que acaba acontecendo é que as plantas tendem a ter a copa mais curvada, assim, em forma de cone, justamente para escoamento de neve. Isso que a gente encontra no pinus e na sequoia de forma bem típica. Então, são lugares onde o predomínio mesmo é pinheiro, coníferas. Sendo assim, essas plantas, no máximo que elas têm de comida para oferecer, ou é madeira ou são sementes. Elas não apresentam frutos carnosos que possam servir como comida. Justamente por isso, há um predomínio de roedores. Aí a gente vai ter alguns animais que comem esses roedores, tipo aves migratórias, tipo aves de rapina, gaviões, por exemplo, águias. A gente ainda pode encontrar o lince. O lince é um tipo de bicho que é muito similar a uma onça pequena. Então é um gato, né, que serve como predador. A gente ainda tem castores, insetos em grande quantidade, que são os principais grupos. Mas é possível encontrar aqui alce, é possível encontrar o muse, que é parecido com o alce. A gente pode encontrar também aqui, nesse tipo de ambiente, ursos, aquele urso pardo, que é o marrom escuro, todos esses estão dentro da área da taiga. Então, a área da taiga, aqui no hemisfério sul, tem uma equivalência ecológica. A gente encontra no hemisfério sul uma vegetação similar à taiga, que para nós, no sul do Brasil, é correspondente ao que nós chamamos então de mata de araucárias, ou então de pinheiro do Paraná, né? Que é o tipo de planta que seria similar ao que nós vamos ter na taiga. Então a taiga tem predomínio e normalmente é homogênea a vegetação de pinheiros. Depois da formação da taiga, a gente vai encontrar então agora, já bem próximo até da linha do Equador, uma floresta subtropical. Essa floresta subtropical, ou também chamada de temperada, ela é temperada porque ela tem as 4 estações do ano bem definidas. Tu vai ter inverno, verão, outono e primavera bem certinhos. Justamente por isso, se tu tem uma quantidade de temperatura estável por estação, já aumenta a probabilidade de chuva, aumenta a probabilidade de calor e também temperatura em ascensão, no caso então da primavera, e temperatura descendo, no caso do outono. Isso garante formação de fungo, bactéria, protozoário e também de plantas e animais em maiores quantidades. Por isso, as zonas temperadas são zonas muito ricas, tanto na parte de flora quanto na parte de fauna. Uma coisa que é bem típica e bem característica de regiões ou zonas onde tem a floresta temperada é justamente a presença de um outono que faz as quedas de folhas aparecerem, como por exemplo, árvores que perdem a folhagem na entrada do inverno, como o plátano, por exemplo, que está com a folhinha estampada na bandeira do Canadá. Então nessas áreas é muito comum encontrar plantas com folhagem decídua, que significa plantas caducifólias ou caducas, que são aquelas que perdem a folhagem. No sul do Brasil a gente tem os ipês, que perdem a folhagem, os pessegueiros, que perdem as folhagens, as ameixeiras, que perdem folhagem, o cinamomo, que perde folhagem. Então tu tem vários exemplares desse tipo de vegetação que são possíveis de se encontrar no sul do Brasil. Graças a essa variação de temperatura, a gente meio que interpreta isso da seguinte forma: é como se a natureza desse uma oportunidade para todas as formas de vida crescerem.
Então, a flora é muito rica e, por consequência, tem bastante comida, assim, a fauna também vai ser bastante rica. Essas características são aquelas que a gente pode encontrar em várias regiões, por exemplo, da Mata Atlântica, que é um exemplo de floresta temperada. E então, nós entramos na última vegetação que aparece em forma de discos, assim, ou de anéis, dentro da organização do globo, que é aquela vegetação que fica em cima da linha do Equador. Por isso chamada de floresta tropical, porque ela fica entre os dois trópicos de Câncer e de Capricórnio, ou em cima da linha do Equador, chamado por isso floresta equatorial. Também pode ser chamada de tropical densa ou tropical úmida, porque ela é justamente a região mais úmida de todas as vegetações que nós vamos ter. Como é muito úmido, o que acaba acontecendo na floresta tropical, o clima quente e úmido vai fazer com que o ciclo da água se processe muito rápido, meio que assim todo dia. Então todo dia chove, só que é uma chuva assim, tipo uma pancadona de chuva que dura 2, 3 horas, um dilúvio e depois para. E aí começa a esquentar de novo e a taxa de evapotranspiração é tão grande que no outro dia, mais ou menos pelas 4 às 6 da tarde, chove de novo. Então, sendo assim, como tem muito calor e muita umidade e chove com frequência, o que acaba acontecendo é que a vegetação cresce horrores. Como a vegetação cresce muito, nessa vegetação tu tem predomínio de angiospermas, que são produtores de frutos, portanto, lota de comida. Mas também tem briófita, também tem pteridófita. Aqui, nesse caso, o mais incomum são os gimnospermas. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que, tendo bastante chuva, tendo bastante planta, nós vamos ter vegetações de níveis diferentes. Algumas mais altas, umas mais baixas, que são chamados de estratos de vegetação. É como se fossem andares. Um bem rasteiro, que é o chão, logo depois 10 metros, 20 metros, 30 metros, até 40, 50 metros tem vegetação crescendo. Isso é o que nós encontramos, por exemplo, na Amazônia, que é um grande exemplo desse tipo de vegetação. Então, nesse caso, a flora ela é muito rica e aparece na forma de estratos, sem contar os cipós que ligam a esses estratos. Então, se tem muita planta, se tem muito fruto, tem muito bicho. Então, a fauna é muito rica, com onça, com cobra, com jacaré, com horrores de tipos de aves, com grande quantidade de macacos, muitos tipos de artrópodes, de anelídeos, né, de insetos em geral. Então, tudo isso é muito encontrado por causa da grande disponibilidade de comida. Então, todos esses tipos de características identificam essa vegetação altamente estratificada que a gente encontra na floresta tropical. Mas a gente não tem um único tipo de vegetação assim, dividida sempre em anéis, em grupos que aparecem no hemisfério norte e depois no hemisfério sul. Na verdade, nós temos algumas vegetações que aparecem de maneira mal distribuída e em mais de um ponto que não segue esse perfil, que são dois tipos importantes. Então aqui nós temos duas coisas a cuidar principalmente. Os campos. Campo é um tipo de vegetação que tem um clima que varia muito. Tem lugares de campo onde nós temos um clima horrivelmente gelado e neva muito. Em contrapartida, nós temos campos em lugares extremamente secos e que quase nunca chove. Assim como nós temos, então, campos em lugares muito frios e muito quentes. Então, é muito variável de região para região. Tem campo na África, tem campo na Europa, tem campo nos Estados Unidos, tem campo no Brasil. Então, o que acaba acontecendo é que de área para área, o clima oscila. Em geral, pode chover, mas não é obrigatório. Também pode fazer seca, mas também não é obrigatório. Então, por exemplo, no Brasil, no Rio Grande do Sul, nós temos um tipo de campo onde chove bastante e é frio no inverno e é muito quente no verão. Nós também encontramos dentro do Brasil um tipo de campo onde é que chove durante um período do ano e a vegetação fica linda e verdinha e depois faz meio ano de seca. Então, é possível encontrar esses tipos de situação. Sendo assim, o que acaba acontecendo e que identifica o campo é a sua flora e não o seu clima. Então, nesse caso, na flora nós vamos ter predomínio de gramíneas, pasto, grama, isso que nós vamos encontrar. Por isso que normalmente nós temos áreas agricultáveis, que são transformadas então em lavoura, ou de pastagem, ou de plantio de produtos de consumo, como a soja ou milho, por exemplo. Sendo assim, o original é uma vegetação de gramínea, pasto. Só que no meio desse pasto pode ter um arbustinho, uma árvorezinha pequena perdida, mas o que predomina é grama. Então, nesse caso, você tem pouca árvore, quem tem que viver ali é quem vive da grama. Normalmente são herbívoros de médio e pequeno porte, tipo veados, capivaras, pacas, cutias, animais que são roedores e que vivem de comer essa grama que tem no chão, sementinhas, frutinhos pequenos. Então, aqui, a flora tem predomínio de gramíneas e eventuais arbustos e árvores. Portanto,
é normalmente animais menores. Não quer dizer que não possa ter um predador perdido. Tem, no banhado vai ter um jacaré, ou no meio de um matinho pequeno perdido vai ter uma onça. É possível, só não é comum. E então, nesse caso, a fauna ela é basicamente constituída de roedores, algumas aves de rapina, como corujas, por exemplo, insetos de vários tipos. A gente vai encontrar mamíferos herbívoros, então, como lebres e tal, e carnívoros médios, como no caso gatos do mato e alguns tipos, então, de onças. Isso caracteriza muito os tipos de campo. Mas existem zonas onde tem mamíferos gigantes. Esse tipo de organização, os campos brasileiros. Lá na África, a gente tem, por exemplo, a savana africana, que é um exemplo típico de campo, onde tu tem elefante, onde tem girafa, onde a gente vai ter macaco, onde vai ter lêmur, tem leão, então lá é mais variável. Então, nesses casos, o campo não tem obrigatoriamente uma fauna típica nem um clima típicos, mas a vegetação sim. A vegetação quase sempre vai ser de campo. E é pasto, e é grama. Ainda, nós vamos encontrar depois as zonas de deserto. O deserto é um outro tipo de organização de bioma que também não vai ser distribuído de maneira uniforme, ou seja, está perdido em alguns lugares. Então, o que é preciso para ser deserto? E nós estamos falando de deserto, aquele deserto de filme, aquela coisa cheia de areia, seco, não um deserto demográfico. Tá? O deserto esse de areia de filme, ele é demográfico também, mas nós estamos trabalhando com a ideia de um deserto seco, quente. Nesse caso, esses tipos de deserto, eles têm clima quente e seco, baixíssima pluviosidade. É mais ou menos como se no Brasil a gente tivesse 2 dias que chove muito e dá 200 milímetros de chuva. No deserto isso chove por um ano, se é que vai chover. Então, nesse caso, o que acaba acontecendo é que a pluviosidade é muito baixa. Primeira característica para ser deserto, tem que ter pluviosidade muito baixa. Segundo, justamente pelo fato da gente quase não ter umidade na atmosfera, então não chove nunca, sendo assim, a temperatura despenca durante a noite e durante o dia ela dispara para cima. Então, o que acaba acontecendo aqui nessas áreas, onde a gente vai ter deserto, a gente vai ter grande amplitude térmica diária. O que é amplitude térmica? Amplitude térmica é variação entre máxima e mínima de temperatura no mesmo dia. Sendo assim, o que acaba acontecendo aqui durante a noite no deserto é normal fazer temperaturas negativas. E durante o dia é normal as temperaturas baterem os 40 graus facilmente. E isso sobe em questão de poucas horas. Então, o deserto, ele é aquele lugar onde é cheio de areia, porque não tem umidade, o que acabou favorecendo a decomposição do solo e transformando em grãos de sedimento muito pequenos. Justamente por isso, dificulta a instalação de vegetação. É difícil uma árvore se instalar no meio da areia e pior, não segura a água. Então, as plantas que vivem ali têm que ser plantas adaptadas para clima seco, arenoso, desértico e árido. Então, a flora é pobre e as plantas que existem são adaptadas e muito escassas, tipo cactos, né? Tem que ter lá parênquima aquífero para guardar água, senão a planta não sobrevive. Tem que ter grande quantidade de cera por fora para não perder água. Tem que ter um sistema radicular bem ramificado para coletar o máximo de água quando chove. Tem que ter uns espinhos eventual, para quê? Para evitar predadores que venham comer. Então, sempre vai ter a presença de plantas que tenham adaptações. E aí, obviamente, se a quantidade de planta que tem ali é pouca, a quantidade de bicho que tem também é. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que os animais que vivem nessa área, a fauna do local, ela é formada por indivíduos que possam ir, comer e voltar. Ou animais adaptados que apresentem sistemas especializados em viver nessas condições mais inóspitas. Dessa forma, os roedores aparecem muito nessas áreas. A gente pode ter aracnídeos, que nem aranha, escorpião, pode aparecer. Répteis, aparecem alguns como cobras, por exemplo. Podemos ter algumas aves de rapina que podem voar até lá no meio do deserto, comer e voltar para um lugar mais agradável. A gente ainda pode encontrar poucos mamíferos, tipo camelo e dromedário. Só que aí, esses têm adaptações no couro, no pelo e no sistema digestório para acumular água. Então, todos os animais que vivem nessas condições já vivem numa condição piorzinha. Então, eles têm que aparecer com adaptações para garantir a sua sobrevivência. Então, 2 são os desertos que a gente deve cuidar justamente para poder identificar mais facilmente a condição de um deserto, que são o deserto do Saara, que é o mais longo, atravessa a África de fora a fora, né, de leste a oeste, e ainda o Atacama, que é o mais seco de todos. Então, o que caracteriza então os desertos é variação térmica muito grande no mesmo dia e ainda uma pluviosidade extremamente baixa.
Na segunda parte dos nossos biomas que constituem o epinociclo, a gente vai ter agora dentro do Brasil uma subdivisão em várias fisionomias vegetais diferentes. Então, na verdade, o que a gente analisa, para poder entender melhor a parte toda que nós temos de biomas, é a fitogeografia, que é a distribuição geográfica da vegetação, que por consequência vai trazer algum determinado tipo de animal, ou seja, vai definir a fauna. Sendo assim, o que acaba acontecendo então é que dentro do Brasil a gente vai ter algumas zonas, algumas regiões fitogeográficas bem diferentes e bem demarcadas, demonstradas aqui no mapinha, né? O número 1, que é a nossa vegetação então mais abundante de todas, que no Brasil, quando o Cabral chegou aqui, ela equivalia a mais de 40% da vegetação brasileira. Quase 50% da vegetação era floresta amazônica, ou simplesmente chamada de Amazônia. O que a gente deve cuidar? Na região da Amazônia, nós temos aquela linha do Equador passando ali no meio. Sendo assim, mantém aquelas características da floresta equatorial que a gente falou na parte toda de biomas mundiais. Sendo assim, vegetação dividida em estratos, então tu vai ter aqui um mato mais alto, aí depois tu tem umas arvorezinhas mais baixinhas, aí depois outras menores e vegetação rasteira, ou seja, estratificação da vegetação. Muita flora, portanto muita fauna, clima quente e úmido, extremamente chuvoso. Também chamado floresta equatorial, lembrem da linha do Equador, certo? Segundo lugar, a gente vai ter a vegetação que hoje ela ocupa a maior parte do centro do Brasil, né? Toda essa área em branco aqui, que corresponde então ao cerrado. Não esqueçamos que o cerrado ele é um tipo de campo, também chamado de campo sujo. Por que ele é chamado de campo sujo? Porque na verdade a ideia de um campo é que ele tenha predomínio de gramíneas. Lá no cerrado a gente vê um monte de pasto, aí vê um monte de cupinzeiro no meio, vários arbustos perdidos, mas ainda assim a vegetação predominante é campo. Então dá uma certa ideia de heterogeneidade, ou seja, o campo é tudo misturado. Como ele é todo misturado, o que acaba acontecendo é que fica todo irregular, não parece ser 100% a mesma coisa. Então, o que acaba acontecendo é que nesse caso, o nosso cerrado ele mantém toda a ideia daquilo que a gente tinha lá na savana da África. Animais maiores, biodiversidade de fauna mais complexa e períodos que chove, depois um período de seca. Então, nesse caso, o cerrado ele também é chamado de savana brasileira. Vejam o seguinte, o cerrado ele faz cota de zona de transição com a Amazônia, com mata de cocais, com a Caatinga, com a Mata Atlântica e também com o Pantanal. Então ele tem várias zonas de transição. Por isso, o cerrado tem vários microecossistemas que são muito ricos. Então aqui, como nós temos a entrada do número 3, que é o Pantanal, que é a maior planície inundada do mundo, o que acaba acontecendo é que chove na região do Pantanal durante quase 6 meses. E aí a chuva toda, como isso é uma área de planície, invade para dentro da zona do cerrado. Então o cerrado ganha muita água e daí quando chega o período da seca, a água retorna para dentro da parte do Pantanal. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que toda essa área que ficou inundada, ela começa a ganhar muita umidade e sais minerais, tornando ela uma área altamente agricultável e produtiva dentro do Brasil. Hoje é um grande celeiro dentro do Brasil, a área do cerrado. E aí nós temos um detalhe bem pontual e bem importante. O cerrado, ele hoje, por causa dessas características, ele entra naquele grupo de ecossistemas chamados de hotspot. Ele foi tão modificado para tentar transformar em lavoura de pastagem ou lavoura de produtividade, que nós temos hoje um ecossistema altamente degradado. Então, o cerrado ou savana brasileira tem tamanduá, tem onça, tem uma grande quantidade de peixes diferentes, muitos tipos de aves, mas é um ecossistema que está no nível de hotspot pelo tamanho de destruição que ele sofreu para poder ser transformado em lavouras. Então, aqui no número 3, que é justamente onde temos essa zona de transição, nós temos o complexo do Pantanal. O Pantanal, na verdade, é uma área de inundação que recebe várias bacias hidrográficas e, nesse caso, ele forma um grande alagado. Nesse caso do alagamento, o alagamento acontece na zona de planície, fazendo com que a água invada para dentro do cerrado. Então, em função disso aí, essa maior planície inundada tem 2 estações do ano. A estação da cheia, que é o período que chove muito, e a estação da vazante, quando fica seco e começa a voltar a água para dentro do leito dos rios. Então, graças a isso, nós temos uma variação climática importante que interfere diretamente na variação de fauna, fazendo com que, então, a fauna seja extremamente rica, mesmo estando em contato com a área de campo, que teoricamente tem menos comida que zonas de mato. Então, nesse caso, o Pantanal ele tem uma grande biodiversidade relacionada principalmente à água.
Tá? Então aqui, ó, o que se destaca é a biodiversidade animal, com uma grande quantidade de répteis, tartaruga, jacaré, cobras grandonas, que nem a sucuri, por exemplo, onça, a gente vai encontrar também as garças, tuiuiu, né? Tem um monte de ave, um monte de peixe, um monte de répteis, todos eles relacionados a esse vai e vem da água, fazendo com que as cadeias alimentares comecem a se entrelaçar ou intercruzar, fazendo com que as relações ecológicas aumentem muito. Além do Pantanal, do Cerrado da Floresta Amazônica, né, a gente vai ter o número 4. Aqui, de novo, mais um ecossistema que precisa um asterisco bem importante. Tá? A Mata Atlântica, a gente deve cuidar o seguinte, ela é toda essa zona vermelha aqui que vai desde o sul do Brasil até o Nordeste, especialmente pela zona litorânea, né? Então, criando inclusive vegetação ou mata de restinga, que é aquela vegetação litorânea que acompanha o rio ou que acompanha o mar. Então é dentro dela que a gente vai ter aqui a formação dos manguezais, que são aquelas zonas de transição mar, rio e terra. Tá? Então são zonas muito ricas. Como a Mata Atlântica ela tem vegetação no sul, no centro do Brasil e também na porção nordeste, a gente vai ter efeito de maritimidade o tempo inteiro. Significa que a Mata Atlântica nunca fica seca. Ela sempre tem umidade vindo diretamente do mar, diariamente. E aí, como esquenta o continente, manda o calor direto da terra para o mar. Então, sofre com aquele efeito de continentalidade e maritimidade direto. Como ocorre esse tipo de coisa, a gente vai ter muita troca de calor e umidade entre o mar e a Mata Atlântica. Por isso, esta área em vermelho do Brasil é que concentra as maiores capitais e as cidades mais populosas do Brasil. Então, dá para se dizer assim que mais de 60% da população brasileira se encontra dentro dessa área. Por quê? Porque as grandes capitais brasileiras estão aqui, com uma ou outra que foge um pouco dessa área, mas a maioria delas está aqui. Em função disso, essa área foi altamente devastada. E assim, a Mata Atlântica, que tem a maior biodiversidade do mundo, mesmo hoje sobrando só pequenos fragmentos, a Mata Atlântica, ela ainda assim ela é extremamente importante em termos de biodiversidade. Então, porque ela tem lugares frios, médios e quentes, portanto tem fungo, bactéria, protozoário, animal, vegetal que se desenvolve em todas essas condições, aumentando muito mais a produtividade e biodiversidade. Então, se a gente comparar a Amazônia, que tinha 47%, com a Mata Atlântica, que tinha, no começo, quando chegaram os portugueses aqui, em torno de 20% do Brasil, hoje a Mata Atlântica ela deve ter, assim, ó, do seu original, cerca de 5%, ou seja, 0,5% do todo. Então, sobraram basicamente praças, parques nacionais, zonas de proteção permanente, para evitar que essas áreas sejam destruídas. Então, a Mata Atlântica, ela hoje, ela é o primeiro, o mais antigo e também o mais destruído hotspot que nós temos no Brasil. Então, são dois, atualmente, os hotspots brasileiros. O primeiro que a gente falou, o Cerrado, que foi criado e destruído por causa do processo todo de agricultura, então aqui no centro do Brasil, e a parte toda que nós temos de Mata Atlântica, especialmente pelo processo todo de crescimento e desenvolvimento urbanístico que a gente teve dentro dessa zona litorânea. A Mata Atlântica fica voltada para o Oceano Atlântico, então toda essa área aqui, incluindo, por exemplo, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, todas essas grandes capitais estão dentro dessa área. Então, problema, urbanização. Aí, então, passamos para o próximo ecossistema, que é a mata de cocais. A mata de cocais é o último tipo de mata que a gente vai ter mesmo, que ela fica lá no norte e nordeste brasileiro, tá? Esse é o número 5. Essa mata de cocais, ela é predominantemente formada por coqueiros, de tudo é tipo. O babaçu, o coco normal, que é aquele coco da água de coco, o açaizeiro, todos esses entram aqui. Então é muito normal existirem grandes quantidades de propriedades que são chamadas de fazendas de coqueiros, da onde se extrai tudo que é tipo de coco. E aí, dentre esses, nós temos vários deles, dos quais se extrai óleo, dos quais se extrai fibras, folhagem, hoje para vários tipos de artesanato também. Então, muito envolvido hoje com essa parte. Só que aí nós temos um detalhe. Aqui na mata de cocais, como predomínio é basicamente o coqueiro, essa vegetação do coqueiro aqui, ó, ela vai ter basicamente esse tipo de estrutura. Então, ela não organiza nenhum tipo de cobertura vegetal no solo e também as raízes não ajudam a enriquecer o solo. Então, o solo sempre vai ser arenoso, pouco produtivo, então basicamente é esse tipo de planta que se cria ali. E então, se tem pouca comida,
tem pouco animal. Então, é um lugar de baixa biodiversidade vegetal e de baixa biodiversidade animal, por causa da formação vegetal, tipo de solo e disponibilidade de comida. Essa zona fica toda ela entre, então, a parte amazônica e o número 6, que esse é muito importante, que é a caatinga. Esse aqui tem algumas características importantes. A caatinga, que fica para o lado da mata de cocais, tem características dos cocais. Quando fica aqui perto do cerrado, tem características do cerrado. Mas quando fica perto da Mata Atlântica, tem características de Mata Atlântica. Então a gente poderia subdividir ao meio aqui, ó, assim, a parte da caatinga, a vegetação da caatinga, que é a vegetação da caatinga voltada para as zonas secas do cerrado e também de cocais, tem característica de lugar seco. E aí onde a gente vai encontrar o sertão e o agreste, que são as zonas mais secas da caatinga, lugares espinhentos, extremamente secos, de vegetação parda e normalmente que sofrem com a seca. Aí, aquela parte que nós vamos ter, que fica voltada para a Mata Atlântica, que tem bastante umidade, é onde a gente vai ter a parte mais rica da caatinga, chamado meio norte e também a zona da mata. Nessas áreas a gente tem grande quantidade, então, de produtividade, a vegetação linda e verdinha, com muita planta e, portanto, muita comida. Portanto, tem mais bicho. Então, a gente vai subdividir isso da seguinte forma. Primeiro, a parte seca, que é onde vai estar, então, o sertão agreste, que nós vamos chamar, então, de vegetação xerófita, que é aquela vegetação de clima muito seco e hostil. Já aquela outra parte que nós vamos ter voltada para zonas com muita umidade, vegetação tropófila, que é aquela vegetação então grande que se assemelha muito, inclusive, à vegetação da Mata Atlântica, onde não tem problema de falta de água. Então, uma característica muito importante, esse ecossistema é exclusivo brasileiro, não tem nenhum outro. Então, hoje uma das grandes preocupações dos ambientalistas é que a zona da caatinga desapareça por algum tipo de motivo, como transposição de rio, transformação em cidades ou até mesmo alteração ambiental nos locais. E aí pode-se entrar em extinção nessas áreas, dificultando, obviamente, a retomada ou reposição da vegetação e também dos animais locais. Há um forte endemismo de espécies locais, justamente pelo fato de não existir em outros tipos de lugares do mundo. A caatinga é exclusivamente do Brasil. E então, para finalizar, o nosso último ecossistema brasileiro, bem ao sul, a zona toda de Campos. Esse campo que nós temos ao sul do Brasil, ou também chamado Pampa, é o que nós vamos ter então, agora, ao contrário do Cerrado. Se o Cerrado era campo sujo, aqui, na parte do campo, nós vamos ter um campo limpo. O campo limpo é chamado assim pelo simples fato de que a gente vai ter uma vegetação extremamente homogênea. Tem áreas no sul do Brasil em que não tem nem morro, é tudo plano, então campo de planície. Esses campos de planície normalmente fazem divisa com o Uruguai e com a Argentina, se transformando no Uruguai e na Argentina no Chaco, ou então na campanha uruguaia, onde nós vamos ter o mesmo tipo de vegetação. A diferença vai ser literalmente a proximidade com o sul, com o frio e a variação na estrutura do solo, mas a vegetação é exatamente a mesma. Então, o Pampa, o campo limpo, é uma vegetação muito homogênea, com realmente um predomínio de gramíneas, de pastagens e pouquíssimas áreas arbustivas ou arbóreas. Nessa área, isso se assemelha muito com a parte toda das pradarias que a gente encontra lá nos Estados Unidos, nos cinturões de produção americana. Só que então, como nós estamos no hemisfério sul, chamado de pradarias sulinas. Nessa área, as pradarias, elas apresentam uma boa média de pluviosidade e, portanto, vai ter um bom crescimento vegetal. Por isso, essa área toda do sul, não só do Brasil, como também Uruguai e Argentina, é muito utilizado para a produtividade de grãos, muitos transformados em lavoura, essas áreas, ou então produtividade na forma de pastagens. Por isso que é muito comum que o sul da América do Sul seja um grande exportador de carne, porque aqui nós vamos ter grandes plantações de, vamos dizer assim, de pastagens, né, que servem de alimento para o gado, para a ovelha e tal, que é exportado para o mundo inteiro.